Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio do Terapia Etc e Tal. Hoje nós vamos falar de um tema bastante delicado, né? Um tema difícil. Tem muita coisa para falar, mas é necessário, né? A gente vem falando aí sobre questões de relações homens e mulheres, falando sobre a questão do universo feminino, falando sobre psicopatas. E hoje nós vamos falar sobre as mães, mas um perfil muito específico que a gente fala que são as mães narcisistas. E para conduzir aí o assunto de hoje, a Karina, a pessoa que fala pouquinho aqui no podcast, entendeu? A que menos fala. A que menos fala, vai aí conduzir aí o nosso tema para a gente bater um papo super importante sobre isso. Não só para entender, né, a questão do que é o narcisismo, mas também como lidar com esse tipo de mãe, como que a gente percebe esse perfil. E mais do que só a questão de ser mãe, né? Aí já dando um pequeno spoiler, essa pessoa, ela não é uma mãe narcisista, ela é uma narcisista. Ser mãe é o papel dela. E isso acaba reverberando aí nas relações, não só com os filhos, mas com uma família como um todo, né? Então, bora lá, Karina. Falou bonito, hein? Olá, pessoal. Oi, meninas. A gente pode começar aí pensando, né, já que você trouxe isso, tá? Acho que é importante a gente falar, então, o que é uma pessoa narcisista, né? Então, Narciso, né, foi aí um personagem da mitologia grega, o qual se apaixona pela imagem dele no rio, né? Então, isso já diz muito. Então, essa coisa de você ser meio egocêntrico, tudo voltado para você, essa ideia de que tudo, né, o mundo gira em torno dessa pessoa, o famoso alecrim dourado, né? Vulgo alecrim dourado. E aí, acho que, assim, essa questão que você falou da mãe é muito importante, porque o que a gente trouxe, não só falando do transtorno em si, porque tem um transtorno que é diagnosticado dentro do DSM, né, que aí eu já expliquei para vocês em outro podcast o que é esse livro, né, que é tão importante para a gente ali como pesquisa, que aí tem alguns critérios para ter o transtorno, mas às vezes tem traços, né, narcisista, e quanto isso impacta nas relações. Então a gente pensou em trazer esse assunto, porque é muito importante, tem muito no consultório, infelizmente. Mas tem muitas mães narcisistas, né? Ontem eu estava produzindo material e me perguntaram isso. Eu falei, não são muitas mães. Porque muitas vezes essa pessoa não entende, não compreende que ela precisa de ajuda. Então, são muitas pessoas que são prejudicadas. Maridos, filhos, né? Namorados, enfim, pessoas do trabalho também, porque isso também aparece em relações de trabalho. Então, por isso que a gente achou tão importante trazer essa pauta. No consultório, eu tive um caso muito importante. Comecei a trabalhar com uma cliente que ela tinha muitas questões. E aí falas muito fortes, assim, mas homem não presta mesmo. Porque eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar que dentro do trabalho ali eu posso. E ela era muito hostil e, ao mesmo tempo, ela era uma mulher agradável. Eu tentava entender por que ela era tão hostil na fala, muito agressiva. Não posso dar o braço a torcer. E à época ela tinha um relacionamento e ela falava assim: ele tem que fazer o que eu quero. Se não for assim, não dá certo. E aí fui trabalhando muito com ela algumas questões até a gente chegar nessa questão da família. E aí ela se descobriu com uma mãe narcisista. Primeiro ela trouxe, né? A gente foi falando muito dessa mãe, trazendo muitos assuntos relacionados a isso. E ela mesma trouxe. Ela falou, eu olhei na internet e vi que existe uma tal de mãe narcisista. Você acha que a minha mãe é? Eu falei, por que você acha que sua mãe é? Bem psicóloga, né, gente? Adorei. E o que isso significa pra você? Enfim. E aí ela, fale mais sobre isso. São as falas que todo mundo imagina que a gente traz na terapia. Às vezes. De vez em quando. Claro, mas acontece com frequência. E aí eu falei, mas por que você acha isso? E ela identificou alguns pontos. E aí ela falou assim, primeiro, porque a vida inteira ela, né, foi colocando regras ali que eu tinha que seguir. Né, falando que eu tinha que fazer certas coisas que eu nem sabia por quê. Depois, porque eu tenho que, né, eu devo a ela a minha vida, né? Muitas falas da mãe, assim, eram fortes e que indicavam uma mãe narcisista. E a gente foi trabalhando e, de fato, é uma mãe narcisista. E ela foi percebendo isso. E foi percebendo que ela construiu, né, ali também, uma relação com a mãe de dependência, na qual ela se sentia muito insegura, inferior, mesmo sendo uma super mulher. Sabe, uma mulher que ganhava super bem, que tinha uma profissão, que entre várias coisas, sabe, uma mulher bacana. E ela foi se libertando disso. Então, eu acho importante a gente trazer que são falas como, nossa, você só pensa em você. Como você é egoísta? Sim. E acho que também vale colocar, né, que essa mãe, a ideia dela é
realmente inferiorizar o filho, porque de alguma maneira ela precisa ser o centro. Ela Sim. é a pessoa perfeita, ela é aquela mãe que não erra, ela é aquela mãe que vai destituir o filho, que vai acabar com a autoestima dele, com o objetivo de se colocar em primeiro lugar. Não só em primeiro lugar, mas como a heroína, mesmo. o centro de tudo. É aquele amor Sim. desmedido por ela mesma. Sim. Né? E que isso é resultado do quê? De um ego super fragilizado. Porque provavelmente essa mãe, não vamos dizer, claro, a gente, em psicologia nada é 100%, né, gente? É possível que essa mãe também venha de uma família, muitas vezes desestruturada. Sim, que onde passou ela não... por relações abusivas, né? Exato, muitas vezes de relações abusivas. Então vamos pensar, né, se a gente pensar na questão do conceito psicanalítico aí do narcisismo, a gente tá falando daquela pessoa que é voltada para si como um bebê. Né? E se isso não é bem desenvolvido, vamos dizer, né? Se ela não consegue fazer essa transição do narcisismo primário para o narcisismo secundário, que é o narcisismo primário, né? Trazendo aqui um pouquinho de conceito, é a pessoa está voltada para suas próprias necessidades. Isso acontece desde lá da vida intrauterina, onde a mãe, o bebê enxerga a mãe como uma extensão dele mesmo. Em algum momento, esse bebê vai sendo frustrado, e aí esse amor por ele mesmo começa a ser direcionado para outras coisas do mundo. É o momento em que ele começa a olhar e falar: não sou o alecrim dourado, né? Sim. Existem outras pessoas no universo além de mim, né? E aí ele direciona para esse objeto externo, que objeto a gente entende aí como pessoas e coisas. E aí depois esse mesmo narcisismo ele retorna, né, para esse ego, né, para si mesmo, mas de uma maneira mais vamos dizer, compreendida, né, de que ele não é o centro do universo, que Sim, existem outras com coisas, mais consciência. né, mais consciência. Só que essa mãe, provavelmente, ela não conseguiu, talvez, fazer essa passagem. Eu entendo dessa forma, né? Ela ainda tá naquela coisa muito voltada para si. E ela vai, e simplesmente, ela não vai enxergar esse filho. Aquele filho pode servir até como uma ameaça a ela, né? Sim. Ou até uma projeção, né? De tudo que ela não enxerga de ruim, tudo que ela não quer enxergar de ruim nela, ela projeta nesse filho. E acho que aí a gente pode ir para um conceito até amplo, né, da coisa, da questão de self, né, então o quanto isso, né, as minhas relações, elas influenciam para que eu tenha ali, né, uma saúde mental, entre outras coisas, e possa me relacionar com o outro. Isso é a vida inteira que a gente vai fazendo. A gente não pode afirmar dentro da psicologia que essa mãe passou por relações de abuso, mas se a gente for pensar, né, em uma geração com mais de 30 anos, é difícil você achar uma mulher, né, já que a gente está falando aqui de mães, que não passou por uma relação de abuso, que não teve uma família ali difícil, entre outras coisas. E aí, ela acaba projetando, como a Thaís trouxe, né, nos filhos. E essa idealização. Então, a gente tem até 2 filmes que eu acho super bacanas, que o Cisne Negro. Não sei quem teve a oportunidade de assistir. Maravilhoso. No cinema, ainda fiz questão, levei minha mãe. Opa, o que significa? Nunca vou será, gente? Será? Falha, agora levei minha mãe. Não, terapia? Tem dia? Enfim. Minha mãe, eu lembro, não vou esquecer disso. Mas é ótimo, porque assim, traz essa relação, a mãe o tempo inteiro criticando ela ali, projetando a idealização do balé, de ser uma super bailarina, de um corpo, né? Entre outras coisas. Que era o desejo dela, né? Na verdade, o desejo né? dela. E aí, a filha, por sua vez, não tinha fala, né? Então, eu tenho que suprir esse desejo. E acho que dentro da nossa sociedade, a gente tem também o mito do amor materno, no qual, assim, a mãe está nesse pedestal. No topo, né? Não posso ir contra a figura da minha mãe. Ela me gerou, né? Sim, eu devo essa dívida, né? E é o argumento que ela usa, né? Na verdade, para poder manipular. Assim, eu te dei a vida, né? Você tem que ser o resto da vida, você tem que ser grato a mim. Por isso que tem muito envolvimento aí quando você tem com filhos e filhas, né? De mãe narcisista. Eu tava lendo até no Filhas de Mãe Narcisista. Que fala disso, a culpa nessa criança, né? É muito grande. Sim. Sim, porque ela faz isso. É uma forma, é um jogo forma de ali, manipular, né? né? Uma forma. Então, assim, gera insegurança, essa culpa, essa baixa autoestima, né? Sim. Tudo direcionado para quê? Ela me gerou. Então, é bem... Sim, e assim, por que, né, acho que é importante explicar isso, por que normalmente com filhas, né? E aí entra muito no que a gente já discutiu aqui várias vezes, que é essa coisa de competição, da projeção. E da mulher, então o menino, ele vem com outro papel, né? O homem, então ele, né, muitas vezes essa mãe narcisista vai tratar
a figura masculina como reizinho e tal, pra ela ganhar outras coisas também. Não é só porque ela valoriza aquela imagem, mas porque ele é o protetor, ele é o que, né, tem força, né, às vezes até força física, então o homem é mais agradado nesse sentido. E aí a filha tem essa projeção, tem uma relação diferente. Às vezes de vestir a mesma roupa, de disputar com amigos, disputar com o namorado, de inferiorizar. Mas você nunca vai ser boa, comparar os filhos. Sim, porque a mãe narcisista, muitas vezes, ela sempre tem um bode expiatório, né? Ela elege ali um filho ou uma filha para ser, né, o tudo de ruim. E ela sempre tem um filho preferido, aquele que é o filho de ouro, né? Sim. Tem sempre E esse muitas movimento. vezes esse também que ela fala que é o filho de ouro é uma relação muito ambivalente também, né? Muito ambíguo, porque eu elogio, eu falo que é o máximo, mas ao mesmo tempo eu tento manipular, né? E às vezes até financeiramente. Então eu deixo o outro também na situação sempre de uma dívida comigo. Como eu sou tão boa mãe, eu cuido de você, né? Eu faço tudo. Uma coisa que eu percebo nos atendimentos, geralmente, quem vem para o atendimento é a filha, né? A filha da mãe narcisista. E quando ela percebe que tem um porquê que a mãe se comporta daquele jeito, né? Quando a gente fala, olha, pode ser, aí ela vai percebendo, né, sobre a mãe narcisista, é um grande alívio. Né? Porque aí ela já sai um pouco, porque é um processo, mas ela já sai um pouco daquela culpa. Então eu não sou culpada por tudo. Sim, Né? Eu não sou a que estraguei a vida da minha mãe e eu devo agora fazer ela feliz 24 horas por dia. Sim, vai trabalhando essa relação tóxica, né? E falando nisso, de adoecer e de relação tóxica, tem um outro filme que é o Fuja, não sei se vocês já viram também. Eu já vi. Eu assisti ontem, antes de vir pra cá gravar. Eu falei, eu tenho que assistir. E aí, tá fresco aí? Tá fresquíssimo. Conta pra gente, A Chloe, né? Tadinha de Chloe. Não posso dar spoiler, vou dar spoiler? Não, acho que spoiler Pode, não. né? Pode, né? Não. Gente, assista. A gente adora dar spoiler. Ai, eu odeio. Tanto que hoje eu vou numa pré-estreia pra não escutar dos meus clientes, entendeu? Eu já faço isso porque a gente é péssimo em spoiler. Mas acho que trazendo a relação adoecedora, a mãe, ela deixa a filha numa situação tão frágil e adoecida fisicamente até. Né? Porque ela precisa daquilo. Ela depende daquela criança. Ela depende daquele bebê, daquela maternidade para ela ser alguém. Isso. E não ao contrário. É verdade, ela se faz disso, né? Lógico, não vou contar, Sim, mas tem a história da mãe que ela tem um trauma ali, um acontecimento no começo do filme, né? Não justifica, obviamente, tudo que ela fez para filha, né, para essa menina no filme, mas ela chega ao ponto, ela tem, assim, no começo do filme você acha que ela é super preocupada mesmo, cuida devido aos problemas que ela teve durante a gestação, né, dá essa, né, não, ela tem esse comportamento protetor com a filha. Mas pro meio do filme você começa a ver que a filha ela não anda, né? A filha não tá numa cadeira de roda. E aí você começa a perceber, vai ser um spoiler, mas eu acho importante falar, que ela dá medicações que a filha não precisa. Sim. E o quanto acontece isso, né? Então eu coloco o outro nesse lugar ali de frágil para que ele dependa de mim. E o quanto as pessoas de fora veem a mãe como uma mãe muito protetora, né? Sim. Ela vira o exemplo para as pessoas de Esse é o fora. objetivo dela, né? Então Que ela seja colocada nesse lugar de mãe perfeita. Exato. E aí ela começa a desvalidar de tal forma essa criança, dizendo, enfim, com as manipulações dela, que a criança, ou enfim, às vezes até o adolescente, o adulto, começa a ser visto como um problema. Né? Porque, olha, eu sou tão boa mãe, mas olha, eu tenho tanto problema com fulano. Sim. Tem muito essa fala numa mãe narcisista. Sim. Você falou do filme, eu lembrei que teve um seriado, gente, eu não vou lembrar o nome. Ai, meu Deus, aquele que a mãe também dava... aquele que a mãe também Lembrei dele, Objetos Cortantes. Isso. Maravilhoso, tem o livro, né? Não vi. É bom. É bom. Maravilhoso. Também tem uma mãe narcisista, onde ela medica as filhas, ela começa a dar uma medicação para as filhas ficarem doentes, para que elas não saíssem de casa. Para que sempre pudesse cuidar, né? E deixar as filhas sempre também naquela posição de frágil, de incapazes, né? E que elas fossem sempre superior a isso, também indico. Esse Objetos Cortantes é bem legal. Bem bom. Sim, e essa mãe, ela é dona da verdade,
ela tem ali, né, uma necessidade de controle, ela usa, né, do abuso psicológico, que é isso que a gente está falando das falas, de uma manipulação para conseguir o que quer. Ela disputa atenção, às vezes, quando se tem né, um parceiro ali, um marido, um pai, ela disputa essa atenção, ela não quer, né, que essa filha tenha atenção, então ela fica o tempo inteiro disputando isso. E, gente, isso é muito ruim, porque quando a gente pensa, fala, tá, mas quando é adulto ele vai entender. Não, porque imagina que você viveu a vida inteira, e aí dentro da nossa sociedade tem essa questão do amor de mãe, então você fala, não, é minha mãe. É até errado pensar que a minha mãe possa ser ruim, tenha Sim. algo negativo. Ou quer fazer uma maldade, né? Sim, Então, Porque aí a mãe é a não figura, permito, né? endeusada, né? A Sim. mãe. Uhum. E aí que tá, né? Como a gente falou no início, a questão é que ela tem um papel ali como mãe, mas isso não elimina, né, que ela tenha um transtorno, porque a gente tá falando aqui, gente, de um transtorno, né? Uma patologia. Uma patologia. É claro Sim. que todo mundo vai falar assim, nossa, minha mãe fez isso, será que minha mãe é narcisista? Aí tem Não, traços tem narcisistas. traços narcisistas, mas não quer dizer que é uma patologia, porque aqui a gente está Sim. falando de algo que é muito, né, disfuncional mesmo na relação. E eu acho importante trazer também uma questão, que a gente está falando aqui das mães narcisistas, mas eu até estava vendo alguns vídeos, vendo documentários, enfim, a gente sempre, apesar da gente falar disso o tempo todo no consultório, a gente sempre gosta de dar uma pesquisada, às vezes, sobre coisas, né, que a gente vai trazer aqui. Existe uma questão sobre a diferença de uma mãe narcisista e também existe a mãe histriônica, Sim. que é diferente da mãe narcisista em alguns aspectos, né? Mas vamos colocar a principal diferença, né? Uma mãe histriônica, geralmente, ela tem uma questão mais dramática. Tem uma dramatização, ela quer atenção. Então, é aquela mãe, né, que às vezes vai chegar, o filho, acontece alguma situação, ela vai chorar, né? Falar assim, meu Deus, olha o que você tá fazendo comigo, você tá me deixando doente, né? Porque ela quer Sim. atenção. Uhum. Né? Só que de repente chega uma visita, ela vai mudar. Assim, não, fulano, como vai? Quer Tá tomar um ótimo. café? Né? O afeto é muito superficial. Né? Uhum. Não que a mãe narcisista não tenha, mas a diferença está. A mãe histriônica é aquela que quer atenção. E a mãe narcisista é aquela que ela quer ser admirada. É aquela que quer ser a Endeusada. perfeita, a endeusada. Então, acho que é importante trazer essa diferenciação também. Sim, acho que isso é importante, porque assim, dentro de psicopatologia, a gente sempre vai achar que tem alguma coisa, né? É aquele momento que a gente começa a avaliar e fala, nossa, eu tenho um pouco disso, até porque, como a gente trouxe no começo do podcast, é uma questão cultural também, é uma questão social, então você aprende algumas coisas e vai reproduzindo. O problema do transtorno é que começa a prejudicar. O que a gente entende como transtorno? Aquilo que começa a causar uma disfuncionalidade. Então, a pessoa começa a ter ali relações afetadas por isso. Ah, eu tenho lá 30 anos e eu não consigo namorar porque minha mãe não deixa. Peraí, que sua mãe não deixa? Ah, ela não gosta de ninguém. Ninguém é bom pra mim o bastante. Uhum. Ninguém é bacana. bem Então, comum, isso né? é um alerta. Uhum. Ah, até hoje eu não consigo ir no cinema, né? Não consigo sair com as minhas amigas porque minha mãe fica sozinha em casa. Então, como que eu vou deixar minha mãe sozinha, né? Uma fala que eu escutei recentemente de uma cliente que eu achei bem impactante foi o seguinte: a mãe trouxe pra ela: eu não casei porque eu me preocupava com você. Eu não me casei de novo porque eu me preocupava com você. Olha a culpa Porque você aí, né? poderia ser abusada. Né? E aí a minha cliente carregava isso, falava, então hoje, né, 30 e tantos anos depois, eu tenho que cuidar dessa mãe, porque ela é solitária, ela não tem amigos, ela não casou, porque ela fez essa escolha por mim. Culpa Olha que minha, lindo. né? Que não deixei, Né, que não né? deixou. E aí eu falei, que momento você escolheu isso? Ah, não me escolhi. Né? Então foi uma escolha dela. E que, né, julgamento é esse? Como que ela ia se envolver com alguém que ia te colocar em risco? Então era uma dúvida que ela tinha. Ah, nunca parei para pensar nisso. Então são algumas coisas que a gente precisa refletir, né? Talvez essa mãe coloque, e aí foi o que eu trouxe para ela. Não vou falar que sua mãe é uma narcisista, porque eu não conheço, não atendo, não posso fazer o diagnóstico, mas isso é um traço narcisista, né? E aí ela foi trazendo outras coisas e a gente foi falando sobre essa mãe, mas principalmente do impacto na vida dela, que ela não conseguia falar não para ninguém, que ela acabava se sentindo inferiorizada, que não ficava bem no trabalho, né? Que o tempo inteiro, mesmo não querendo às vezes receber a mãe, ou cuidar da mãe, tinha que fazer. E aquela coisa também, né? Se a mãe não pôde ter um parceiro porque ela atrapalhou,
como que ela vai se sentir confortável em ter um parceiro, né? exato. E nada, Porque amigos, né? Amigos Também. nada, as relações, né, Não ficam todo. minadas. Eu já ouvi falar bastante sobre amizade, né? Do tipo, não, mas só eu, você só pode confiar em mim, né? Eu que sou sua mãe, eu que sempre vou ser sua melhor amiga. Nunca vou trair né? sua Nunca vou trair. confiança, né? Todo mundo não serve para ser sua amiga, né? Só Sim. eu que sou sua melhor amiga, né? E E uma- às vezes eu falo no atendimento Peso, assim, então, vamos separar, né? Mãe é mãe, amiga é amiga, cada um com Sim, seu papel. você pode né? escolher ter a sua mãe como melhor amiga, mas é uma escolha. Não uma imposição. Não né? é uma imposição. imposição. Mas é mesmo, isso dos papéis é muito importante, né, no set. Acho que a gente acaba se deparando muito com isso. Eu, por exemplo, eu fui uma pessoa eu sou a mais velha, né, eu tenho um irmão no meio e mais uma irmã mais nova com 11 anos de diferença. Eu tenho 9 anos de diferença com meu irmão, 11 com a minha irmã. E por muito tempo, isso tratado em terapia, né, por muito tempo eu fui a mãe. Mas eu sou filha. Sim. E é tão difícil, né, você colocar esse ponto para a própria sua mãe falando, não, mãe, eu não sou mãe deles, né? Eu sou sua filha também. Somos 3 Sim. filhos aqui. Então, quanto eu me cobrava por ser a mais velha e cuidar, né? Maternar mesmo ali os meus irmãos mais novos. E até às Isso- vezes inverter o papel com a mãe, né? Também. Sim. Assim, às vezes Na cuidar da clínica mãe. eu tenho, sim, a gente vê bastante isso, né? Pergunta assim para paciente, mas tudo bem, você é a filha, ela é sua mãe, né? Você tá sendo, nossa, eu tô sendo mãe. Então, não. Até porque tem uma fala, né, também, se a gente pensar, a gente ouve muito, né? A minha mãe... É muito comum, eu acho que eu ouço isso da maioria. A minha mãe cuidou de mim a vida inteira, agora é minha vez de cuidar dela. Sim, Os filhos sim. sempre carregam essa culpa, É verdade. né? De que é obrigação dos filhos cuidar dos pais depois que eles envelhecerem. E não, é uma escolha também, né? escolha. Claro que tem uma questão, assim, uma escolha, tem uma questão legal, a gente entende isso. Não é esse o ponto. Mas, assim, a escolha que a gente diz é isso, sabe? Eu posso orientá-los para se preparar para um futuro, para um envelhecimento, processo de finitude. Posso dar amparo, mas isso não significa que eu tenho que fazer tudo, que eu tenho que abrir, né, abdicar da minha vida, abrir mão das minhas coisas em prol, né, dos pais, ou nesse caso que a gente está falando dessa mãe, e não ceder a certas chantagens, né? Essa pessoa está adoecida, e a partir do momento que eu vou cedendo algumas coisas, eu vou reforçando esse comportamento, ou seja, eu vou aumentando a frequência disso. E isso é muito complicado, né? Então, acho que é importante pensar de não inverter os papéis, Sim. né? De conseguir falar não. Peraí, a minha mãe é minha melhor amiga, eu levo para todo lugar, eu gosto de viajar com ela pela companhia, porque de fato eu escolhi isso, ou porque eu fui condicionada, né? A minha vida inteira isso foi meio que imposto ou manipulado e aí eu fico fazendo isso a todo momento. Uma fala que eu também não gosto, assim, que eu acho muito pesada, é aquela assim, mas aí quando eu morrer, você vai sentir falta, porque aí não vai ter ninguém por você. Sim. Aí sim, quando eu morrer, vai ficar lá chorando e tal. Gente, olha o peso disso. Claro que eu vou chorar. Eu vou sentir sua falta e isso não significa que eu não te ame. Mas agora, em vida, vai lá e faça outras coisas. Eu não quero abrir mão da minha vida por você, entende? Mas Então, é às aquela vezes coisa é de muito embutir a pesado. culpa, né, cara? Embutir a Sim. culpa nesse filho e, ao mesmo tempo, né, criar essa codependência, porque aí a pessoa começa... Eu já vi muitos filhos falarem assim, nossa, mas e se meu pai e minha mãe... Aliás, se minha mãe morrer, o que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Porque a mãe cria aquele filho com tanta insegurança, né, com aquela questão tão dependente, né, que sem mim você não é nada... Sim. Que a pessoa simplesmente, ela cria uma outra pessoa com outro ego fragilizado, né? A mãe tem um ego fragilizado que projeta no filho e o filho começa a ter um ego fragilizado que vai replicando nas relações e fica aquela coisa tóxica que a gente estava falando. É interessante isso, que dentro da TCC, né, a gente trabalha justamente esse peso que existe. Então, como vai ser sua vida a hora que eu morrer? Né? A mãe traz esse questionamento. Só que aí, com o filho, quando a gente trabalha na terapia, a gente vai falar, ok, e como que é a sua vida? Porque às vezes a pessoa nem sabe o que ela tá vivendo. Sim. Ela nem sabe o que ela gosta, ela não sabe nem com quem que ela se relaciona, ela não sabe se ela quer ter um relacionamento ou não, se ela quer ter filhos ou não. Ela não sabe nem o que ela sente por essa própria mãe, se a gente Exato, for pensar. exato. Porque nunca pensou nessa relação, né? Então, dentro da TCC, a gente traz muito
esse olhar pro agora, né? Tá, eu tô pensando, eu já tô me culpando antes da minha mãe morrer, mas e como que a gente tá vivendo agora? Porque às vezes é uma relação que é insustentável, né? Que você não consegue lidar no dia a dia com essa mãe, né? Porque é Sim. tão tóxico, né? É tanta manipulação, é tanto desvalorização, que você não consegue lidar nem no dia a dia, mas eu já tô sofrendo se ela morrer. Sim. Né? E eu não sei se vocês já viram isso, provavelmente sim, no consultório, que aí quando você começa a investigar essa questão da família, e aí você vê uma mãe assim, mas tem uma avó por trás que é dessa forma, e aí Verdade. é Estávamos uma família discutindo inteira isso dessa vindo para maneira. cá, né? É verdade. Quanto as gerações, né, vão repetindo, né, isso, replicando isso. Sim. E a gente não tá falando, porque existem algumas culturas, né? Por exemplo, cultura oriental tem muito disso, né? Então, tem a matriarca, né? Tem uma avó ali que cuida, que faz, que provê algumas coisas, que todo almoço é lá. A gente não tá entrando no detalhe disso, mas do funcionamento psíquico mesmo, né? De reproduzir esse tipo de comportamento manipulador, de usar essas frases, de projetar no outro. E aí vai sendo normal. Porque imagina, vem de toda uma geração. Então, claro que agora, né, eu olho como filho e falo, não, tudo bem. A minha avó já era assim. Então é normal, é uma família cuidadosa, né? A minha família, eu já escutei também muito. A minha família, todo mundo, né, se ama muito, a gente cuida uma da outra. Eu mesmo cuido da minha mãe como se ela fosse minha filhinha. Sim. Meu coração. Mas eu chamo que é o cuidado, é o controle disfarçado de cuidado. Sim, Aham. e é o momento que a gente fala, hora de marcar a minha terapia para conseguir lidar com isso, né? Mas é muito difícil, porque aí é natural, e aí desconstruir, é todo um processo, ressignificar, de aprender, né? De conseguir pôr limites. Sim, às vezes até ter um afastamento mesmo, né, dessa relação, Muito. para que a pessoa possa se fortalecer e entender o que está acontecendo, né? Que foi o que a Ju falou, muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Exatamente. O quanto está sendo tóxica aquela relação com aquela mãe. E essa mãe às vezes também não sabe, né? Às vezes, a gente tá colocando assim e fala, nossa, é a víbora. Ela não tem consciência, né? Muitas vezes ela não sabe que ela é dessa forma tão prejudicial. E aí tem outra coisa que essa mãe também faz, que é, essa manipulação não acredito que você está fazendo isso comigo, e sempre tem uma situação pior. Então você chega lá e fala assim, sei lá, perdi o meu bebê. A mãe fala, nossa, isso é muito difícil, mas quando aconteceu comigo, que eu tropecei na rua, e aí conta uma história muito pior. Não é uma disputa, né? Porque ela tem que ser o centro naquele momento, né? E aí, nesse momento, falar, então, mas se ela quer atenção também, ela não é uma histriônica, como a gente falou. É bem próximo. É bem similar. Sim, próximo. mas não é só em torno da atenção. É, de novo, voltar para ela e falar, olha, eu sou muito mais importante. Exato. Né? Ou aquela frase, né, assim, ai, nossa, a pessoa está internada. Nossa, mas me doeu mais em mim que em você. Sei lá, né, passou por alguma coisa, doeu mais em mim. Não, não doeu. Você pode ter sentido, mas eu estou sentindo também. Então não invalide a minha dor, né? Então a mãe narcisista tem isso também. Ai, dói muito mais em mim do que em você, esse seu divórcio, né? Você estar assim. Sim. Não dói mais. Tem Né? uma frase que usam, desculpa, Ju, fiz tudo por você, eu faço tudo por você. É uma frase muito comum, né? Que Sim. usa, né? O que é esse tudo? E quem obrigou a fazer o tudo, né? Sim. Eu tive uma paciente que a mãe era mãe narcisista. Quando ela teve bebê, a mãe falou assim: não, você não consegue cuidar de um bebê. Impossível. E a mãe pegou a guarda. Olha o tamanho da manipulação, né? Ela conseguiu convencer de que, assim, essa mulher não tinha condições nenhuma de cuidar da criança, né? Da filha. Então, e tudo isso, assim, no hospital. Tinha acabado de ter bebê. Né? Então Tem você nem vê como condições é de algo responder muito isso. doentio mesmo, Nossa, né? e E um como clássico, afeta. né? Clássico, essa mãe é narcisista, né? É integral 10, né? Tipo, você não dá conta, me dá aqui. Né? E aí, assim, por quê? Porque aí, mais uma vez, ela se tornou a mãe exemplo, né? De que, assim, olha o que eu fiz. Eu tô abrindo mão da minha vida pra cuidar agora de um bebê que você não consegue cuidar. Né? Sim. É muito forte quando a gente vê essas histórias, né? E quanto a manipulação ali deixa a pessoa tão vulnerável, né? Não, a pessoa naquele momento que ela acabou de ter um bebê e ainda pensar, nossa, é mesmo, não consigo. Sim. Minha mãe vai ser muito melhor. É como se tivesse um manual, né? Ali pra Sim. ser mãe.
E aí você tem que aprender no momento que aquele bebê vem pra você, aquela criança vem pra é. você, né? Não tem um desenvolvimento, o seu processo. Uhum. Então, pra ver como isso impacta, né? E aí imagina, por exemplo, a gente pensando que hoje mulheres elas assumem muito esse papel de gestão, de liderança dentro de empresas. Se a gente for pensar, imagina uma pessoa narcisista, né? Personalidade aí narcisista gerindo uma equipe. Ela vai pegar alguém também ali. Uhum. Sim. Normalmente uma pessoa que é mais vulnerável, mais fragilizada, que já tem ali talvez uma mãe narcisista também, ela vai identificar ali dentro da equipe e essa pessoa vai ser o bode expiatório dela. Provavelmente, né, vocês trabalharam também em instituição, a gente vê isso. E aí fica, a pessoa vira ali, parece que é a queridinha, né, parece que é a favorita, mas não. É aquela que usa como estagiário, usa para pegar o café, usa de qualquer forma. E aí também tem falas abusivas. Nossa, mas eu te ajudo tanto agora que eu preciso. Uhum. Ai, olha, eu preciso muito de você, Ju. Você tem que ficar até mais tarde. Como você vai falar não para uma pessoa dessa, né? E aí, novamente, né? Parece um discurso de De cuidado. cuidado, de amor, de Nossa, atenção. e eu devo isso pra essa pessoa, né? Ela me ajudou tanto. Às vezes não Cria-se uma ajudou, dívida né? de gratidão eterna, né? Nossa, Que é impagável, péssimo, né? né? Que é impagável, porque você nunca Impagável. vai conseguir, né? Imagina, competir com isso. Eu te dei a vida, né? Pensando na mãe aí, como que você vai pagar isso? Não é uma dívida Sim. impagável. E não tem isso, né? De pagar uma dívida. Isso não Sim. existe, né? Sim. Ali Mas é uma acho que questão. essa é a parte mais difícil, eu acho que é perceber exatamente isso, né? Assim, não, eu não tenho que pagar o meu nascimento, né? Eu não tenho que pagar porque você Sim. me deu a vida, né? E essa mãe, essa mãe, ela tem um papel tão forte, né? Que outras pessoas vão justificar. Né? Normalmente uma outra pessoa vem e valida isso, fala, não, mas ela sempre foi boa mãe. Ela abriu mão do trabalho, né? Ela abriu mão da vida, ela abriu mão de coisas. Não, ela escolheu. Sim. Né? Então, eu entendo que é uma escolha difícil, que muitas vezes precisa, mas também eu preciso ter autorresponsabilidade, entender que eu escolhi aquilo. Sim. Que aquilo, naquele momento, fazia sentido, né? É. E até eu acho que pra filha, né? Eu tô falando filha porque na maioria das vezes é uma Uma mulher. mulher. Mas se permitir também entender todo esse processo que acontece. Porque sair disso, às vezes eu falo muito isso em atendimento, não vai ser de uma hora para outra. Né? E você vai ter muitas recaídas nesse processo. Sim. Porque é uma manipulação. Então, por mais que. Ah, tá. Estou 2 anos na terapia, já consigo entender as manipulações. Pode ser que em algum momento eu ainda caia em outra. Né? Sim. Então é um processo longo, né? E às vezes a gente até cai, até pra evitar o problema, mas O aí desgaste. o desgaste é mais consciente. Sim, Ah, eu vou tem- fazer isso? Porque assim, sei lá, ela me manipula pra dar presente de aniversário, pra estar presente em alguma data, alguma coisa assim. Vou fazer isso? Porque não me custa nada, sabe? Ah, vou fazer Porque mesmo. a questão é que tá quando tudo você certo. tem essa consciência, né, Cá, você começa a perceber essa manipulação e essa manipulação não te afeta mais. Você tá ali Sim, fazendo, não causa né? dor, né? Não causa mais angústia. aquela dor, né? Perpassa você de alguma forma. Você fala, eu sei que ela tá fazendo isso, mas tá tudo bem. Não me fere, não acaba com a minha autoestima, não faz com que eu me sinta culpado. Você pode ter uma relação com essa mãe? Pode, né? Mas precisa estar bem elaborado essas questões para que você também não caia, né, de novo naquele processo destrutivo mesmo e que acaba com o psicológico de cada um. Você estava falando de mulheres, mas sabe o que eu fiquei pensando aqui? Não sei se vocês já perceberam isso em algum momento. Como que as mães narcisistas manipulam os homens? Eu acho que geralmente tem um homem ali, né? Pelo que eu observo, um homem, um marido, ou um marido ausente, ou não tem marido, e aí ela coloca o filho no Pra lugar assumir esse lugar. de marido. Mas aí não tem disputa. Eu coloco ele nesse lugar Exato. pra ele prover algumas coisas pra mim. Continuo sendo o centro, mas essa pessoa, por que falam tanto das filhas? Porque a filha acaba tendo essa projeção e vai baixando a estima. O homem ocupa um lugar que é muito ruim também, só que de certa forma ele tem um poder ali. Ele tá cuidando da mãe, tá legal, mas ele é valorizado, né? Mas Aí o também, mas também é problema tóxico, é né? tóxico. Mas aí também. o problema também reflete nas noras. Sim. Se você pensar. Nossa, Nenhuma aí presta. Aí Nenhuma vai presta, refletir nenhuma nas serve. noras, né? Aí vem essa mulher e aí falando realmente com problemas com a sogra, né? Que aí vira até brincadeira Sim. e piada, né? Ai, você gosta da sua sogra? E você começa, né? Porque ela Fazer não aquela compete com o treta. filho, mas ela compete com a nora. nora. Sim. Né? A Porque figura ninguém vai ser feminina bom, ali que tá né? roubando o filho, Sim. né? E tirando o poder Tirando o dela. poder né? dela. Porque aí você vai na essência da palavra mesmo do narciso, né? Do narcisismo, que é isso.
Eu sou apaixonado por mim, esse amor é por mim, tudo que está à minha volta tem que ser voltado para mim, não pode ser para o outro, né? Então, assim, a partir do momento que esse filho tem uma outra relação, não é legal. Tem essa disputa, né? Exato, aí vem aquelas frases, você não sabe cozinhar? Nossa, coitado, meu filho vai passar fome com você, né? Não, então faz assim, eu vou levar comida pra Todos ele, os dias. ou eu vou fazer, ou vem comer aqui, filho, eu não vou deixar, que você tá muito magrinho, Uhum. né? Você, olha, tá pálido, né? Aham. Tá um brinco, mas pra ela tá pálido, né? Ah, ele era ótimo antes, né? Agora ele não vem mais aqui por conta dela. Ela proibiu, amarrou em casa. Não foi seu filho que se deu conta, não, que a relação era ruim. E tem mães que chegam ao ponto, né, de invadir a casa dos filhos, né, que medo. Invadir no sentido, né, invadir assim, o cara casa, tem uma esposa, e ela quer dar palpite na decoração, Aham. ela fala, não é assim, gente, isso é real, tá? Eu tenho muitas pacientes, né, que têm maridos filhos únicos, com mães narcisistas. E aí, assim, Nossa. você... Imagina, não pode estender a roupa assim? Não estende assim não, que tá errado. Não, meu filho não gosta, né? Teve uma que... Gente, desculpa. Indo com respeito. O filho foi viajar com a esposa e ela tinha a chave da casa, ela entrou na casa do filho, ela fez uma faxina, ela lavou toda a roupa, ela simplesmente foi lá e fez tudo, né? Sem detalhes, sem autorização da nora e sem autorização do filho. Eu autorizo. E depois ficou chateada porque a nora falou, meu Deus, como assim? Né? Sim, porque é uma super invasão, né, gente? Brinquei aqui, mas é uma lógico, super invasão. gente. Imagina você chegar, mas legal, porque tava tudo limpo. Me avisa, né? E ninguém te pediu. Sim, mas você Querida, pode ninguém chegar... As pediu. gavetas de lingerie, isso também. pode achar os brinquedinhos. Coelho aqui. Diz, né? Nossa amiga é um microfone? Isso não era um microfone. Então, eu acho que é isso, né? De invadir muito espaço, de tomar conta de tudo, de querer decidir todas as coisas. Essa pauta de que também precisa de um homem, sim. Tudo que eu tiver para me fortalecer ali, né? Para virar a rainha, isso é ótimo, né? A Thaís falou sobre o marido, né? Geralmente nesse contexto, e eu também percebo isso. O marido sempre é aquele que não tem voz em casa Passivo. e que também não pode falar nada, entre aspas, assim, para defender aquela filha, né? Sim. Porque ele tem que ser aquela pessoa que, assim, eu concordo com tudo que a minha esposa tá fazendo, tá falando, é ela que sabe. Né? Ela sabe tudo. Acho que a procura, né, por esse parceiro, porque imagina também, né, eu vou me relacionar com alguém que seja mais forte, mas, né, empoderado e que consiga pôr limites, não vou querer. Não, Não dá. ela sempre vai ter um homem mais Frágil. submisso, né, a ela de alguma Sim. maneira, porque como a Karina usou bem, ela é a rainha, né? Sim, ela precisa de relações que as pessoas fiquem fragilizadas. Ou que tenham oportunidade. Às vezes a pessoa não era e eu tenho a oportunidade de fazer isso, né? Eu já vi dentro de uma relação assim, a amiga da filha não é boa. Essa é má companhia. Por quê? Porque era uma amiga que se impunha, né? E assim, se colocava de um jeito, não, isso tá errado. Né? Não é assim, então aí já não serve. E eu já vi também de, assim, não presta, não, fulana não presta pra sair com você, não, né, você é muito ingênua, não sei o quê. Mas a mãe se aproximar e querer virar amiga, mandar mensagem e tal. E aí você fala, tá, não serve pra mim com namorado, entre outras coisas. Sim. Você fala, não serve pra você, filha. Né? Tô te protegendo, né? Mas eu Tô já te tenho mais protegendo. malícia. Então, já mostra de novo a disputa, né? Ali, então, precisa de limites. Quando eu percebo, né, então, se vocês que estão ouvindo, me dou conta que eu estou numa relação que tem uma pessoa narcisista ou que eu tenho esse tipo de mãe, o que fazer? Buscar ajuda, né? Então, acho que primeiro preciso ter consciência disso, então trabalhar isso em terapia. E aí sim orientar essa pessoa também a buscar ajuda, né? Então, o psicólogo ele oferece ali o diagnóstico. Então, a gente tem capacidade aí procurar um bom profissional de confiança de fazer um diagnóstico. E aí ver se enquadra nos critérios ou não de um transtorno. Se for um transtorno, é tratável. Nossa, o que a gente mais escuta, tem cura? A pessoa pode ficar muito estável, pode ficar muito funcional. Ou seja, isso é a cura, é o processo de cura. Que é muito difícil, mas eu acho que a família precisa, né, se apoiar e identificar isso. E aí, se a pessoa quiser também, né,
buscar ali ajuda, fazer uma terapia familiar ou fazer, mas acho que a pessoa que passa, né, a filha que passa por isso A vítima mesmo, né, desse comportamento. Porque muitas vezes a gente volta, né, ai, a mãe precisa de tratamento, com certeza, mas se ela não busca, vai você evoluir, vai você sair dessa relação tóxica, desse processo. Até porque, né, a vítima, no caso, o filho, né, quem passou por isso, o marido, se você pensar, tem a perda da identidade. Ela tem que reescrever a identidade dela de novo, tem que se autoconhecer e tudo. Então parece que é... E se reafirmar, né? Se reafirmar, ver seus pontos fortes, o que precisa ser melhorado ou não. A gente fala assim, parece chavão, mas não é, porque a pessoa é como se ela estivesse ali na UTI o tempo todo, na incubadora, né? E ela não tem... Ela não se enxerga ainda. Sim. Né? O espelho dela é essa mãe, né? Ela tá se vendo ali o tempo todo, aquela cobrança, então, querendo aquela imagem de ser aquela mulher perfeita que foi construída para ela. E não, né? E quem é ela? Cadê a identidade dela? E esse processo é tão bonito, né, Tina? Porque essa cliente que eu citei no começo, ela veio desse processo e ela se decepcionou, ficou muito mal, veio uma culpa, né, que a gente chama de culpa católica, que é esse peso, né, como ela tinha uma questão religiosa também, então o que Deus vai achar disso? Porque é minha mãe, eu não posso me afastar. Sagrada. Sim, veio todo o conflito, mas depois ela foi elaborando e ela começou a perceber, ela mesma reconheceu que dentro do casamento e de outras relações, ela tinha atitudes similares. Mas não que ela tenha um transtorno, mas sim que ela reproduzia aquele comportamento. E aí ela falou, eu não quero ser assim. Eu nunca admirei, eu não acho legal, não acho bom. E por que é assim? Mas aí também gerou nela um trauma tão grande que ela começou a olhar para outras relações e falar, não, fulano eu não quero perto de mim porque é desse jeito. E aí a gente teve que dosar também porque ela ficou muito alerta. Você fica amplificando as coisas, né? Mas esse processo é muito bonito. E ela ficou, né, que eu trouxe no começo, era uma fala hostil, sempre na defensiva, sempre muito reativa. Super tranquila, ela passou por coisas bem difíceis em relação à saúde e conseguiu lidar bem, sabe, fazer um enfrentamento. Se distanciou, mas ela não se distanciou de romper com essa mãe, porque ela entendeu que essa relação para ela de família era importante, mas ela conseguiu se distanciar aí de uma forma saudável. Hoje ela aceita visitas, a participar de momentos em família que ela tem vontade de fato. Mas sem deixar dela acabar com aquele psicológico dela, né? Sem prejudicar o bem-estar dela, a saúde mental. E ela fala, foi ótimo, a gente se encontrou no domingo, almoçou. Quando eu percebi, né, que realmente ia ficar ruim a situação, falei, vou para minha casa, vou fazer outras coisas, tenho compromisso, e consegue se esquivar. E funciona super bem. Então, acho que é importante esse processo de autoconhecimento, não tem uma regra, né? Olha, faça A ou B. Se descubra aí o que é melhor para você. Acho que essa é uma orientação que funciona bem, né? Exato. E tem que lembrar, né, gente, também que todos nós temos a nossa porção narcisista, isso faz parte da constituição, né, do indivíduo, até porque a gente está falando de uma questão de autopreservação, porque também zero de narcisismo não existe, porque senão também você não consegue dosar, né, o que é seu, o que é do outro, porque você fica só para o mundo externo e não olha para você, você também não tem aquele limite, né, do que você é bacana para você e o que é bacana para o outro. Então, todos nós temos uma certa dose e é saudável, faz parte do desenvolvimento. A questão é quando excede. Os isso, extremos, os extremos sempre é ruim, né? É o que dizem, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, entra nisso, né? A gente vai ter um pouco de cada psicopatologia. O importante é não se enquadrar em todos os critérios, né? Deu check, tem 10, me deu check em 9. Oi? Não, 8 tá legal. 8,5. Acho que assim, a gente fica sempre, né? É uma coisa que a gente quer sempre abaixo ali, mas pelo menos uns 3 sempre vai ter, né? Alguma coisa a gente tem, que é isso que a Thaís falou, faz parte da nossa estrutura, de uma questão de personalidade, e é importante. Nós, né, eu e a Juliana aqui, a gente brinca sempre, não acreditando em signos, etc., mas a gente brinca que ariano tem essa coisa, né, ali. Então, quando é nosso aniversário, a gente anota ali, quem não lembrou do nosso, né? Pois é. A gente anota. Ih, a Thaís não lembrou do meu, já tá chorando. Não, amiga, eu já sabe. A gente anota, mas acho que é isso. Tem algumas coisas que são importantes e você se coloca no centro, mas saber permear e ter o equilíbrio, né? Sim. Então, acho que esse é o lado mais importante. Eu brinco que a fórmula mágica da vida saudável é o E. Eu falo o equilíbrio, gente. Tudo exagerado é ruim, né? Gostei desse, vou roubar. Equilíbrio mesmo, é isso. E acho que é isso. Muito bem. Gente, obrigada. Gente, obrigada pela participação. A gente vai encerrando por aqui.
Até o próximo episódio. Por favor, curtam o canal, compartilhem, né? E um beijo Nossa, que e youtuber. até a próxima semana. Tchau, É isso aí, Tchau, tchau. beijo, tchau.